Olá, boa noite. Estamos de volta com mais uma live no canal A Era do Avatar. Hoje com um resumo dos Yamas. Nós fizemos 5 episódios com o professor Palmeirinho e o professor Alexandre Campelo sobre os Yamas. E vamos fazer sobre os Niyamas também. Mas ao final dos 5 Yamas, nós resolvemos fazer uma live para conversarmos sobre todos os Yamas, para dar uma revisada, um resumo do que foi tratado, alguma coisa que eles esqueceram de citar, alguma pergunta que queiram fazer, por aí vai. Então, hoje vai ser um resumo, os 5 Yamas. Aí, mês que vem, nós começamos os Niyamas. Tá? Eu quero aproveitar, logo de início, lembrar a todos que é importante para nós a inscrição de vocês. É uma forma de vocês retribuírem a dedicação que essas pessoas que são tão ocupadas, que dão aula o dia inteiro e vêm direto para cá trazer conteúdo para a gente aprender um pouco mais e gratuitamente. Eu acho que é uma forma da gente agradecer a eles por esse esforço, por essa dedicação, principalmente por esse tempo que eles dedicam, é se inscrevendo no canal, é fortalecendo o canal, para que mais pessoas tenham acesso. Nós estamos no início, nós não pretendemos chegar a 10, 15, 20 mil inscritos em pouco tempo. Isso é demorado, a gente sabe que é demorado, mas é nosso papel lembrar as pessoas para se inscreverem e assinalarem o sininho de todas. Depois que se inscreverem, vai aparecer o sininho, vocês marquem todas para receberem as notificações. Se puderem curtir o conteúdo, também agradecemos, compartilhar também aos seus amigos, é muito legal. Se você gostou, vai lá, compartilha no seu WhatsApp com seus amigos, e isso ajuda o canal. Vamos dar início? Nós já estamos um pouco atrasados. Bom, vamos chamar os professores, Alexandre Campelo, Palmeirinho Soares. Hoje o assunto é os 5 Yamas. O professor Palmeirinho é professor de yoga, trabalhou um bom tempo na Academia Hermógenes de Yoga. Conheci Palmeirinho ainda secretário da academia, depois ele se tornou professor, fez o curso. Hoje é professor também de matemática, formado em matemática, e dá aula em escola. O professor Alexandre Campelo é professor de yoga, é escritor, tem um trabalho muito bonito de divulgação do hinduísmo. Também ele tem um livro muito interessante sobre Francisco de Assis. Né? Francisco, esse yogi de Assis, não é esse o título, Alexandre? O grande yogi de Assis. Francisco, o grande yogi de Assis. E hoje o professor Alexandre tem uma escola de yoga em Brasília, escola de yoga do Lago. Vocês podem pesquisar no Instagram e no Facebook, né, professor? Escola de yoga do Lago. Isso. Aquela região dos ricos ali na Brasília, né? Mas sejam bem-vindos. Queremos também dar boas-vindas aos nossos irmãos que estão conosco, a Fátima Mendonça, a Sônia Mesquita, que já deixaram aqui no comentário. A Sônia Mesquita é uma divulgadora do nosso canal, amorosamente ajuda a divulgar todas as lives do nosso canal. É muito legal. Bom, é com vocês. Como é que vocês pretendem começar? Eu vou só fazer uma introdução, sem falar especificamente de nenhuma delas, e aí o Alexandre começa com a Rimsa, né? Tá bom, Alexandre? Perfeito. Então, só para que as pessoas que talvez não tenham assistido nenhum outro vídeo sobre o assunto, que nós estamos fazendo, na verdade, uma série sobre Yamas e Niyamas, e nós já completamos a primeira parte, que são os Yamas,
E esses yamas são assim, digamos, valores que nós temos que praticar, observâncias, né, que todo ser humano deve praticar. Na verdade, Satya Sai Baba, né, diz que esses valores caracterizam o ser humano. Verdade, praticar e viver a verdade, não ser violento ou ser amoroso, não roubar, não furtar, controlar os seus sentidos e ter uma postura diante de, de coisas que nos dão ou do que você espera em retorno do que você faz, esse tipo de observâncias que a gente faz são características de um humano. Quando a pessoa não pratica essas coisas, ou quando ela se afasta muito disso, ela deixa de ser humano, né? Então, essas são práticas que nós temos que observar para que a gente, pelo menos, tenha o direito de ser chamado de humano. Nós vemos que, em outras eras, os grandes avatares como Krishna e Rama, eles lutaram, contra seres que eram chamados de Rakshasas, né? Que eram pessoas que, na verdade, não praticavam, não priorizavam esses valores e pregavam o contrário, ensinavam as pessoas a viver de maneira contrária. Eles roubavam, eles enganavam, eles mentiam. Eram reis, às vezes, que tinham posturas de explorar o povo, ou pessoas comuns mesmo, né, com conhecimento. Isso até hoje existe. E é exatamente a prática dessas virtudes, desses valores tão fundamentais, tão essenciais para o ser humano, são importantes para que a sociedade se mantenha em equilíbrio e para que a gente seja feliz. Não é possível que o ser humano seja feliz sem que ele viva esses valores. Você não vai ser feliz se você não ama as pessoas, se você maltrata, se você despreza. Tudo isso é falta de amor. Então, e se você engana as pessoas não vão gostar de você. Então, essas virtudes são reconhecidamente importantes. Por mais que você não estude esses assuntos, você sabe intuitivamente, ou no fundo, você sabe, na sua consciência, né, sempre cobra de você que você pode estar passando por uma dificuldade, ou as pessoas não gostam de você, porque você, na verdade, falhou com uma ou outra dessas coisas. Então, embora esses valores que a gente está estudando aqui, que são 5, que já fizemos aí 5 vídeos, e agora é um resumo, pertençam a uma filosofia que a gente chama de yoga, né? Yoga ou yoga. Na verdade, yoga é um caminho para que todo ser humano trilhe, uma espécie de filosofia importante, né? Então, esses 5 yamas são valores importantes, que nós vamos falar aqui rapidamente, que foram compilados por Patanjali, que foi um grande sábio, que compilou esses ensinamentos, né, dentro de um ramo de yoga chamado ou mesmo yoga ou Raja Yoga, e aí ele começa com esses 5 yamas, ou seja, a coisa mais importante é você começar com os valores. Esse é o primeiro passo, depois vem os outros, né? Então, isso é só um resumo. Começa aí, Alexandre, falando um pouco sobre a Ahimsa. Inclusive, eu costumo... Estou ouvindo um eco, tá normal? Parece Eu que eu vou ouvi um tirar eco. Tá normal, tá normal. Tá normal? Ah. Tá ok, Palmeirinho. Inclusive, eu costumo afirmar que yoga sem Deus, que na verdade poderíamos até colocar o termo Dharma, o yoga sem Dharma é pássaro sem asas. Né? Você não tem o yoga autêntico, o yoga original, o yoga lá da Índia, o yoga dos mestres, o yoga dos rishis, dos sábios iluminados, se não tiver Patanjali. Inclusive, Betinho e Palmeirim, nós falamos ao longo dessas lives a respeito dos 5 yamas, mas nós não falamos sobre Patanjali. Eu queria até sugerir, não agora, mas para a próxima live, se o Palmeirim também concordar, de falarmos sobre Patanjali, porque
Eu gostaria de trazer o diálogo interreligioso do yoga com o cristianismo, porque eu acho que é muito importante, queiramos ou não, mesmo sendo amantes, né, do yoga, nós viemos de uma tradição judaico-cristã, nós temos uma base judaico-cristã. Até o Jung diria isso, que você não tem como fugir. Aonde você nasceu, você traz no seu inconsciente, no inconsciente coletivo daquela região, daquela localidade, daquele povo, você traz aquela base no seu inconsciente. Né? Então nós temos essa raiz judaico-cristã. Eu gostaria de trazer a visão de Patanjali, se for possível, é só uma sugestão, de Patanjali fazendo essa ponte, esse diálogo com o cristianismo primitivo, com o cristianismo, né, primitivo. O que é o cristianismo primitivo? O cristianismo lá da época, dos primeiros séculos da cristandade de Jesus, os ofitas, né, que são também conhecidos como naacenos, porque existe uma relação aí da questão da seixa, da Adi Seixa. A gente pode até explicar isso melhor na próxima, numa live sobre esse assunto. O que é a Adi Seixa? Patanjali é uma encarnação de Adi Seixa. Mas o que é a Adi Seixa? Para você explicar o que é a Adi Seixa, para você explicar quem foi Patanjali, ou se ele realmente foi, né, porque existe até essa discussão também, se foi uma pessoa, o que ele foi. Por isso que eu falo que vale uma live. Eu acho muito interessante nós trazermos esse respaldo, esse diálogo interreligioso com o cristianismo e com o judaísmo. Mas é só uma sugestão. Se vocês, né, acharem interessante falarmos sobre Patanjali, seria uma boa ideia. Não sei, vocês decidem eu depois. achei uma ideia excepcional. Inclusive, quando o Palmeirinho começou a falar, e eu me lembrei, poxa, a gente tem que justificar a autoria de um assunto tão vasto, né, profuso. Me ocorreu assim, foi transmissão de pensamento com o que o Alexandre estava falando. É uma boa ideia, nós podemos dedicar a próxima live a este assunto. Fica legal, fica bem no meio entre yamas e niyamas. Se o Palmeirinho concorda, a gente fazer. A gente não, vocês. É porque nós estamos falando sobre os angas. Estamos falando sobre os angas e não falamos sobre quem é o autor, o sistematizador. É verdade. Né? O que você acha, Paulo? Acho ótimo. Porque às vezes que eu falei aqui, eu só citei o Patanjali, que é autor do livro Yoga Sutra, mas a gente não falou sobre ele, né? Então é justo. É bom, sim, muito bom. Então, excelente sugestão. Vamos fazer sim. Então, ótimo. Então, começando com a Ahimsa, né, fazendo esse resumo, a ideia, como falamos no mês passado... Alexandre, Oi, Betinho. Tenta diminuir um pouco o volume do seu aparelho. Aí, como é que eu faço? Está no celular? Você está no celular? Não, eu estou no computador. Eu diminuí o meu próprio volume, não sei se... Melhorou? Fala de novo, por favor. Porque está dando muito forte. Para mim aqui não está acontecendo nada, não. Talvez eu esteja falando muito alto. Então, não, eu estou ouvindo o Alexandre muito bem, não está acontecendo nada comigo. Tá bom, então vamos continuar. Desculpe ao pessoal que está nos assistindo aí. Só para... Bom, vamos lá então. Vou falar um pouquinho mais baixo, talvez também porque tem o eco da sala, né? Como nós falamos no mês passado, a ideia era também reviver, né, cada um dos zangas e trazer algumas histórias também que nós não conseguimos, porque é muita coisa. Aí eu estou trazendo para a Ahimsa a história de Narasimha. Eu não sei se, como eu já falei, eu não sou conhecedor do sânscrito, então me peço desculpas se o meu sânscrito, se a pronúncia não é correta, mas eu leio assim, Narasimha. Não sei se está correto. É um dos personagens de Vishnu, uma das encarnações de Vishnu, que está descrito no Srimad Bhagavatam, né, que é um dos Puranas, dos Vaishnavas. Os Vaishnavas são aqueles que adoram a Deus como Vishnu. Para eles, Vishnu é a suprema personalidade de Deus, diferente
dos shivaístas, que para eles Deus é Maheshwara, né, é o Senhor Shiva. Diferente também para os adoradores da Mãe Divina, né, que para eles Deus, a suprema personalidade, é a Mãe Divina. Ou seja, na verdade depende da devoção de cada um. Inclusive Ramakrishna explicava isso de uma forma fenomenal. Dependendo da sua devoção, onde você coloca a sua devoção, se você adora a Deus como Shiva, ou como Vishnu, ou como Shakti, como a Shakti, Deus se manifesta a você daquela forma. Não é? Então, na visão dos Vaishnavas, Vishnu é a suprema personalidade de Deus. E existem inúmeras histórias. Naranzinha essa história me vem pela questão daquilo que foi colocado quando falamos a respeito de Ahimsa, que é a não violência, com a exceção da legítima defesa. Porque todos os Puranas e todos os épicos da Índia e todos os ensinamentos da Índia falam a respeito da não violência com a legítima defesa ao mesmo tempo ali, presente. Aí você pensa, mas como assim? Como é possível você ser não violento, totalmente não violento, e ao mesmo tempo agir com violência no caso da legítima defesa? Todos os Puranas falam sobre isso. E a história de Naranzinha, que é do santo Pralada, né? Pralada foi filho de Hiranyakashipu, que foi um rei demoníaco. Hiranyakashipu foi o grande inimigo exatamente do Senhor Vishnu, né? Que é tido como a segunda pessoa da Trimurti hindu, o Senhor Vishnu. E Hiranyakashipu tinha o desejo de destruir Vishnu. Ele começa a praticar tapasia, austeridades, no alto de uma montanha, para agradar a Brahma, né, que é a primeira pessoa da Trimurti, o manifestador cósmico. E Brahma se torna feliz com aquela prática, com aquela tapasia de Hiranyakashipu, e aparece a Hiranyakashipu. E pergunta a Hiranyakashipu o que ele desejava. Hiranyakashipu diz a Brahma: eu desejo ser imortal. Eu quero ser imortal. E Brahma diz a ele: me peça outra coisa, porque nem mesmo eu sou imortal, nem mesmo Brahma é imortal. Me peça qualquer outra coisa. E Hiranyakashipu então diz a ele: bom, usando bastante da inteligência dele para o mal, né, a inteligência para o mal, ele pede então a Brahma: então me dê o poder de vencer, de derrotar todos os suras, a todos os suras, ou seja, suras e asuras são seres demoníacos, os suras são seres divinos, né? Poderíamos, fazendo uma analogia com o cristianismo, seriam os anjos e os demônios. Me deu o poder para derrotar a todos os deuses, a todos os anjos do céu. E também que eu não possa ser morto por nenhum homem, por nenhuma fera, por nenhum animal, que eu não possa ser morto por nenhuma arma criada por homens, que eu não possa ser morto nem de dia, nem à noite, nem dentro de casa, nem fora de casa, nem no alto e nem embaixo. E Brahma então concede a ele todos esses poderes, ou seja, ele se tornou quase praticamente imortal. Não podia ser morto dentro de casa, nem fora de casa, nem em lugar alto, nem tocando o chão, nem no alto, nem tocando o chão, nem de dia, nem de noite, nem por homem, nem por fera, nem por animal, nem por nenhuma arma humana. Ele se tornou praticamente imortal e começou a perturbar o reino, né, dos deuses, dos devas. Até que Narada, o mensageiro dos deuses, na verdade Hiranyakashipu, engravida sua esposa, que era Kayadu, ela se torna, né, grávida de Hiranyakashipu, e os deuses
temem que uma criança de Hiranyakashipu nasça mais poderosa do que o próprio pai demoníaco, né? Que essa criança poderia causar mais terror entre os homens e os deuses. E Narada, então, ele sempre Narada, o grande mensageiro dos deuses, né, o grande cantor, o grande músico, né, das esferas, o grande devoto do Senhor Vishnu, ele começa, quando ele percebe que Kayadu está grávida de Hiranyakashipu, ele começa então, já desde o ventre da mãe de Kayadu, daquela criança, daquele filho de Hiranyakashipu, ele começa a passar os ensinamentos do Senhor Vishnu e a devoção do Senhor Vishnu ainda no ventre da mãe de Kayadu, a esposa de Hiranyakashipu, ensinando aquela criança a amar a Deus. E aquela criança que viria a ser mais ao seu nascimento Prahlada, né, o santo Prahlada, santo porque apesar de ser filho de um ser demoníaco, ele tinha grande devoção por Vishnu, ele já nasceu com essa grande devoção por Vishnu e deixou de ser demoníaco. Não era demoníaco como o pai, já nasceu uma criança santa. Ele nasce naquela devoção, inclusive na escola, quando ele vai crescendo, ele vai para a escola com professores, inclusive demoníacos, sempre ensinando aquilo que inclusive o Palmeirim falou, o Adharma, ou seja, o contrário do yoga, né, porque existe uma diferença entre yoga, união, yud, união, e boga. Boga é o contrário do yoga. Enquanto o yogi busca a retidão, o verdadeiro yogi busca a retidão, busca o dharma, busca a lei, né, o sanatana dharma, que é a religião perene, os preceitos morais e espirituais que são, na verdade, esses angas de Patanjali, aquele que pratica boga busca o contrário. Busca o quê? Os prazeres dos sentidos, o adharma, a não lei, a irreligião, ou a irreligiosidade, ou seja, todo o contrário do que significa yoga, que é união. União de quê? Do pequeno eu com a alma, com Deus, com o espírito. Esse é o significado, né, do yoga. E aqui, então, Prahlada, ele cresce naquela devoção ao Senhor Vishnu, ele começa na escola, os professores ensinavam boga para ele, ensinavam tudo que era o contrário do yoga, que era o adharma, o crime, ao invés do dharma, ao invés dos preceitos como ahimsa, satya, asteya, brahmacharya e assim por diante, eles ensinavam, porque eram professores demoníacos, ensinavam o contrário de tudo isso. Então ensinavam a violência, ensinavam a mentira, ensinavam a roubar, ensinavam todo o contrário, as antíteses do que nós aprendemos nos sutras de Patanjali. E Prahlada, tendo aquela devoção por Vishnu, tudo que os professores ensinavam, ele não absorvia para ele. Tamanha era o amor e a devoção pelo Senhor Vishnu. E ele, então, no intervalo das aulas, quando os professores saíam da sala, ele começava a ensinar para os coleguinhas a mesma devoção, o mesmo amor que ele tinha por Vishnu, ele ensinava para os colegas. E os colegas ali todos começaram a ter aquela devoção, aquele amor pelo Senhor Vishnu. Quando Hiranyakashipu, à medida que Prahlada vai crescendo, percebe o grande amor de Prahlada e a devoção de Prahlada por Vishnu, que era o grande inimigo de Hiranyakashipu, Hiranyakashipu começa a ter ódio, raiva do próprio filho e deseja matar o próprio filho. Tá, isso, como falei, está registrado no Srimad Bhagavatam, que é um Purana Vaishnava. Deseja matar o próprio filho e ele pede aos seus soldados demoníacos que matem Prahlada. Eles fazem de tudo na tentativa de matar Prahlada. Colocam Prahlada dentro de uma caverna com serpentes venenosas. As serpentes picam Prahlada, mas o veneno não afeta a criança santa.
pegam Pralada, jogam Pralada do alto da montanha, Vishnu vem, segura a criança, protege a criança e ela não morre. Lançam Pralada no fogo, o fogo não queima. Ou seja, fazem de tudo na tentativa de destruir a vida de Pralada, mas em vão. Até que o próprio Hiranyakashipu, percebendo que os seus soldados eram incapazes, né, de fazer mal a Pralada, ele mesmo chama Pralada. Pralada ainda era criança, coloca Pralada no colo, em seu palácio, e pergunta a Pralada: você me ama? Você ama a Vishnu mais do que a mim? E Pralada, no colo de Hiranyakashipu, diz a ele: sim, eu amo o Senhor Vishnu, ele é o meu pai, né, espiritual. Eu amo mais do que a tudo. E Hiranyakashipu ali, então, mais irado ainda com o filho, ele diz: você acredita que Vishnu é onisciente, onipotente, onipresente? Se ele realmente é onipresente, ele está em um desses pilares do palácio. E Pralada, sem titubear, diz: sim, ele é onipresente, ele está em tudo. Quando então o Senhor Vishnu sai de daqueles pilares, ele destrói o pilar do palácio em defesa, em legítima defesa de Pralada, do santinho Pralada, que jamais fez mal a ninguém. Tudo o que ele queria era amar a Deus, era devotar aquele amor a Deus, era praticar o seu bhakti, a sua devoção, o seu amor ao Senhor Vishnu, sem jamais ter feito mal a ninguém. Pelo contrário, era o próprio pai, né, naquela postura demoníaca, que desejava o mal do filho por ódio a Vishnu, por desejo de vingança a Vishnu. E Vishnu então sai daquele pilar com uma forma cabeça de leão, Naranzinha, cabeça de leão, corpo de homem. E começa uma batalha contra Hiranyakashipu para defender Pralada, para proteger Pralada, para que Pralada não fosse morto, assassinado pelo próprio pai. E naquela luta, o tempo vai passando, lá fora era dia, o sol vai se pondo e chega ao crepúsculo. Ou seja, já não era mais nem dia nem noite, era crepúsculo. Naranzinha segura Hiranyakashipu nos braços, leva Hiranyakashipu até a soleira do palácio, né, a entrada do palácio, coloca uma perna sobre a soleira da entrada e Hiranyakashipu sobre o seu joelho. Ou seja, lá fora não era dia nem noite, era crepúsculo. Hiranyakashipu não estava nem dentro nem fora do palácio, ele estava no meio, na soleira da entrada do palácio. Não estava tocando o chão porque ele estava sobre o joelho de Naranzinha, não tocava o chão e nem o céu. Ali não era um homem e nem um animal, mas uma mistura de leão e ser humano. E ele também não segurava nenhuma arma feita por homens, mas com as unhas de leão ele abre Pralada. Ou seja, o pai demoníaco e possível assassino, caso nada fosse feito, daquela criança de Pralada. Mas em defesa de Pralada, Hiranyakashipu é morto ali, naquele momento, por Naranzinha. Essa é uma das histórias, entre as inúmeras histórias que lemos nos Puranas, que nós podemos dizer, mas isso é mitologia. Joseph Campbell, ele afirmava que o mito não é uma mentira. O mito é uma história que pode sim ter uma realidade histórica que une o histórico com o psicológico profundo, o sagrado e o profano. E Paramahansa Yogananda diz a mesma coisa em relação à própria batalha de Kurukshetra. Kurukshetra é uma cidade,
Yogananda afirma, a batalha de Kurukshetra foi real, foi uma batalha fratricida física, que possui aspectos históricos, reais e também psicológicos. Cada um dos personagens do Bhagavad Gita, tanto os Kauravas quanto os Pandavas, representam personagens históricos que estiveram um dia encarnados na Terra, como representam também forças psicológicas, tanto da luz quanto das trevas dentro de nós mesmos, a luz e a sombra dentro de nós mesmos, na batalha de Dharmakshetra, né, psicológica e histórica que ocorreu há 5 milênios. Então, são as hermenêuticas, a esotérica com S, esotérica com X. E isso não é só para Mahansa Yogananda que fala isso, Swami Vivekananda fala a mesma coisa. Existe a síntese do hinduísmo, que é um texto escrito pela Ordem Ramakrishna Vedanta. A Ordem Ramakrishna foi fundada por Swami Vivekananda. E ali, nessa síntese, existe um parágrafo só sobre essa questão da não violência e da legítima defesa. Porque fica claro sobre o que os mestres falam. A não violência não é um ato físico. A não violência, ela está dentro de você. Então, na legítima defesa, não há violência. Isso não sou eu que estou falando. Inclusive, se quiser, tem até o livro aqui. Esse aqui é de Paramahansa Yogananda. Ele fala muito claramente sobre isso. E na síntese do hinduísmo, da Ordem Ramakrishna, eu tenho ela em PDF. Esse aqui é um dos livros também de Swami Vivekananda, Raja Yoga. Então, o que eu e Palmeirim estamos falando aqui não é invenção nossa, é tudo baseado nos textos sagrados da Índia. Isso aqui é de Glória Arieira. Não é nada inventado por nós. Alexandre, nós estamos com meia hora de live. Vamos deixar o Palmeirim trazer um pouco. Desculpa, a palavra Palmeirim. do Alexandre é tão apaixonada, é tão, assim, comprometida, que a gente fica distraído e quando vai ver o tempo já avançou muito. Muito bom ouvir você, meu irmão. Você transmite com muita profundidade, com muita sinceridade tudo que você fala. Muito lindo. Palmeirim, o que você traz aí pra gente? Peraí, Palmeirim. Só, Palmeirim, um minutinho. Deixa eu agradecer aqui as pessoas que entraram. Tereza Moraes, Verita Sai, Bel, Lira Mota, Laís Sá, Moacir Matos, Cris Basvratina, eu não sei se a pronúncia é essa, e eu já tinha dito Sônia Mesquita e Fátima Mendonça. Essas pessoas que nos deram o prazer dos seus comentários aqui. Palmeirim, por favor. Não, muito bom. Engraçado que eu entrei aqui pensando, acho que eu vou falar isso aqui, mas aí o Alexandre fala umas coisas, já mudou tudo. Foi muito bom. Você contou essa história aí, né? Eu nem ia contar história nenhuma. Eu gosto de história também, né? Mas já que você contou uma história, eu vou contar uma também, pode? Claro. E você contou essa história, me lembrou uma outra, que é o seguinte, na verdade, eu estava falando justamente do Rakshasas, né? Que também são asuras. Esses dois termos se referem a essas pessoas que são demoníacas, vamos dizer assim, né? Pessoas que militam contra o Dharma. Pessoas que vivem o Adharma, vivem fora de uma vida, vamos dizer assim, ética, de uma vida moral, que são egoístas, que não pensam em si mesmos, que não pensam nos outros, mas sempre em si mesmos, são egoístas, né? E pregam esse tipo de vida, né? Que é uma vida que não é divina. Então, esses são os asuras, sempre existiram, sempre existirão, né? Jamais nos livraremos, né, desse tipo de pessoa. Existe tudo no universo. Você tem barata, tem rato, tem cavalo, tem elefante, tem tudo do mundo. Então, ninguém se livra dessas coisas. Mas o fato é que tem uma história do Bhasmasura. Bhasma significa cinza. E Asura é esse ser demônio, né? Então, o demônio da cinza, que ele fez exatamente como você contou aí do Hiranyakashipu,
ele fez um yagna, né? Fez um ritual e um sacrifício durante longos anos para o senhor Shiva, não para o senhor Brahma, mas para o senhor Shiva. Quer dizer, para as pessoas entenderem rapidamente, na verdade, parece que hinduísmo, não é, ou yoga, assim, venera vários deuses, né? Mas isso é uma ilusão. Na verdade, o yoga, a filosofia védica, acredita que existe um único Deus. A verdade é uma só, mas ele manifesta princípios, não é? De diversas formas diferentes. Deus, que é um só, pode ser aquele que retira os obstáculos. Nesse caso, a gente dá o nome dele de Ganesha, por exemplo, não é? Deus pode ser aquele que destrói o que deve ser destruído, né? Destrói o mal. Então, nesse caso, a gente diz que é o princípio de Shiva, do único Deus, mas é o princípio de Shiva. Isso tem uma representação, é o Senhor Shiva. Então, quando a gente fala Senhor Shiva, Senhor Vishnu, Brahma, nós não estamos querendo dizer que isso aqui é politeísmo e que existem vários deuses. Não, Deus é um só. Mas ele dependendo da função que ele está cumprindo, assim como eu sou pai, mas também sou professor, e também sou filho. Dependendo da função que eu esteja exercendo, uma hora eu me chamo pai. Aqui está o meu pai. O meu filho vai falar isso. Se eu estiver na escola, aqui está o professor Palmeirinho. Então, a gente tem esses nomes diferentes para funções diferentes. É a mesma coisa com Deus, obviamente, né? Então, ele fez uma reverência para o Senhor Shiva, por quê? Porque esse aspecto de Deus, Shiva, ele é muito auspicioso e ele é facilmente agradável, né? Você pode agradar facilmente Shiva. Essa é uma característica de Shiva, né? Então, inclusive, o Satya Sai Baba vem, segundo ele mesmo, como uma manifestação de Shiva. Ele vem nessa encarnação, segundo ele mesmo, como uma manifestação de Shiva. Então, você vê que as características são exatamente de Shiva. A cinza que ele materializa é uma característica de Shiva, né? Da própria tradição shivaísta. Todos os shivaístas usam cinza, cobrem o corpo de cinza, né? Existem histórias de Shiva que transforma o tigre em cinza, que aquilo ali representa o desejo que foi queimado, não é? Tudo isso. Então, ele materializa muitos presentes, é uma característica de Shiva. Você, um pouco de sacrifício que você faz de tapas ou de sacrifício, Shiva logo te dá um presente. Então, o Bhasmasara era muito esperto, ele falou assim, bom, vou adorar o senhor Shiva, né, porque eu vou conseguir rapidamente agradar ele. E ele ficou, mas precisou de anos, porque ele queria um poder muito grande. Então, ele ficou adorando o senhor Shiva, até que o senhor Shiva apareceu para ele, tá bom, você realmente, você merece eu aparecer aqui para você. O que você quer? Diz aí. E ele disse assim, eu quero viver para sempre. A mesma coisa que o Hiranyakashipu pediu, né? Aí ele disse assim, não, isso eu não posso dar. Né? Isso eu não posso dar. Pede outra coisa. E não existe isso. Você viver para sempre. Isso é impossível. Então, peça outra coisa. Ah, tá. Então, eu queria que você me desse o poder de, com a minha mão, tudo que eu tocar com a minha mão se transforma em cinza. E cinza tem a ver com Shiva, né? Tudo se transforma em cinza. Então, Shiva falou, tá bom, foi concedido o desejo de você. Tudo que você tocar vai se transformar em cinza. Ele era um asura, é uma pessoa má. E ele, você vê, essas histórias são muito interessantes, porque esses seres demoníacos, né, pensam que vão burlar ou enganar Deus. Quer dizer, eles conhecem as escrituras, nós sabemos, tem seres assim. O próprio Ravana, que raptou Sita, a esposa de Rama, do Avatar Rama, ele conhecia os Vedas. Então, eles conhecem esses poderes, eles têm, muitas vezes, siddhis que desenvolveram com prática de yoga, não é? Eles conhecem mantras, e eles, através dessas coisas que estão ensinadas nas próprias escrituras, usam aquilo como se fosse um mago negro, vamos dizer assim, né? Para adquirir poderes, ele sabe o que ele tem que fazer. Bom, vou fazer esse ritual aqui, que está sendo ensinado nos livros sagrados, e eu vou conseguir. E consegue. Mas o fato que geralmente essas pessoas desconhecem não é só uma assura que tem poder e conhecimento divino, não. Pessoas comuns, né? Um simples político, um professor,
pessoas que acreditam que com a inteligência dele, com o conhecimento que ele tem, ele vai burlar, e por não conhecer uma coisa muito simples, que é a lei do karma, né, ele pensa que ele vai conseguir o objetivo dele e que nada vai impedir ele de conseguir o objetivo maléfico dele. Né? Então, não adianta, por exemplo, você conhecer, ter muito conhecimento, usar a sua inteligência, porque com isso você realmente consegue muita coisa, mas você não vai muito longe. Isso é um grande fato, é o que todos desconhecem. Esses grandes planos de seres demoníacos que existem até hoje, existem bilionários no mundo que têm planos demoníacos para o mundo. Não é? Eles pensam que vão conseguir conseguir os planos deles, que vão ser bem-sucedidos nos planos deles, mas eles esquecem que existe uma coisa chamada lei do karma, e por mais conhecimento e dinheiro que você tenha, tudo que você fizer, se for baseado ou motivado pelo mal, pela violência, por exemplo, isso vai voltar contra você e você será destruído. Então, esse Bhasmasura, ele pede esse poder e Shiva, tá bom, você fez tudo o que tinha que fazer, você me adorou, você cumpriu direitinho a recomendação védica, eu apareci para você, como está descrito nos Vedas, você me pediu, eu vou te dar esse poder, é seu. Aí ele falou assim, nossa, eu tenho esse poder, então eu vou primeiro aplicar em você mesmo, Shiva. Aí saiu correndo atrás de Shiva para tocar nele e transformar Shiva em cinza. E Shiva saiu correndo, até parece que Deus tem medo de alguém, né? Mas isso faz tudo parte de uma história. Ele sai correndo, tudo isso faz parte de uma história, você já vai entender. E ele, nesse meio tempo, ele chama Vishnu. Vishnu, por favor, vem me ajudar. Aí Vishnu aparece, que é o próprio Senhor, né? Não existe diferença de Vishnu e Shiva, só na função. E Vishnu aparece e diz, pode deixar, tive uma ideia. Vishnu se disfarça de uma mulher lindíssima, não é? Sabendo que ele era um Asura, que não tinha controle sobre os sentidos e tudo, não praticava coisa nenhuma, né? Nem brahmacharya, coisa nenhuma, nem se preocupava com isso, se transformou numa mulher lindíssima, começou a dançar na frente dele, aí ele parou de perseguir Shiva e ficou ali observando aquela mulher, nossa, que mulher linda, aí começou a conversar com ela, né? E tudo, aí ela ficou dançando, aí ela falou assim, por que você não me imita? Dança comigo. Aí, claro que eu vou dançar com você. Começou a dançar e tudo que ela fazia, ele fazia também. E ela foi conduzindo, Vishnu, né, disfarçado de mulher, foi conduzindo até o momento que ela pegou e fez assim, colocou a mão na cabeça. A mão direita na cabeça, que era a mão do poder dele. Aí Bhasmasura, imitando ela, esqueceu do próprio poder, colocou a mão na própria cabeça e ele mesmo se transformou em cinza e morreu ali mesmo. Ou seja, essa é uma história que mostra que, por mais que você tente burlar, ou pode usar o poder que você quiser, pode usar a sua inteligência, pode usar seu conhecimento, pode chamar Deus, não é? Deus, Sababa diz que a função de Deus é satisfazer seu desejo. Ah, eu quero ter o desejo de ser capaz de transformar tudo em cinza. Tá bom, o próprio Senhor te dá esse dever, esse poder. Mas você mesmo, por causa da sua atitude, da sua motivação, vai se autodestruir. Então, por isso que essas virtudes que nós praticamos são para nos proteger. Nós praticamos a rimsa, primeiro, para nos proteger. E para que isso também seja o meio da gente alcançar a realização em união com Deus. E se você burlar ou tentar usar, por exemplo, eu vou praticar a verdade, que é o segundo yama, né? Então você está com raiva de uma pessoa e quer falar a verdade na cara dela, como se costuma dizer, né? E você, com isso, você fere o amor. E isso é um erro. Quer dizer, você, na verdade, ao fazer isso, você criou um karma contra você mesmo. Se você fere, você será ferido. Então, todo esse jogo e todas essas virtudes são importantes que a gente entenda, aprenda, use elas em conjunto e não tente burlar. Não, eu falo a verdade. Então, sinto muito, mas eu sou sincero. Então, eu posso falar o que eu quiser. Não é assim que funciona. Então, eu lembrei dessa historinha e contei mais uma história. Então, passo de volta aí para o Alexandre. Podemos falar sobre o outro assunto agora, que é... Falando Satya. sobre a Ahimsa, agora Satya, né? Satya
Só para encerrar, né? A ahimsa, então, é a não violência. Você tem que realmente chegar naquele estado de perfeita não violência, paz interna. Mas, no caso da legítima defesa, você pode sim defender a inocentes, proteger a sua família, inclusive é uma obrigação do pai. Isso faz parte dos textos sagrados da Índia. A obrigação do pai proteger a sua família, do policial proteger a sociedade, isso está tudo dentro do Dharma, e do soldado proteger a nação. Isso é legítima defesa. O próprio termo já diz tudo, é legítimo. Então, e a não violência, Alexandre, porque o errado... fala. Desculpe te cortar, não cortando, mas não cortando rapidamente. Existe essa ideia, às vezes, de que o espiritualista, não é? Ele é bonzinho. E aí, por exemplo, a gente não entende por que Krishna ordena que a Arjuna participe de uma guerra, né? E lute contra amigos. E que muitos pensam que é só uma metáfora, uma alegoria, que não foi histórico, que não foi real. Não é. É muito importante que a gente tenha esse discernimento de que todas essas virtudes que a gente fala aqui, todas elas têm uma espécie de exceção e dois sentidos, não é? Você não é para relativizar, isso é muito importante. Não adianta você querer burlar. Não, vou relativizar, tudo é relativo. Não é tudo relativo, não. É para ser não violento mesmo, dentro de si. A verdadeira não violência é no seu coração. Você vai ter que fazer o que você tem que fazer. Se você é um pai, você tem que defender seu filho ou a sua esposa. E você tem que fazer isso sem ódio. Esse é que é a grande... E para você alcançar esse estado de cumprir com o seu dever sem ódio no coração, ainda que aparentemente pareça uma violência, isso é uma coisa que é baseado em treinamento e amor a Deus. É preciso que você tenha treinado muito, perceber Deus no outro, e ter a capacidade de discernir. Essa pessoa está manifestando um lado demoníaco, mas ele não é isso. Por isso eu não odeio ele. Mas eu vou fazer o que eu tenho que fazer, que é defender o meu filho. Ou então Deus defendendo Prahlada, como foi o caso, né? Então o próprio Senhor faz isso. Então é preciso ter muito cuidado. A gente precisa entender que existe realmente o espiritualista não é... Espiritualidade, por exemplo, não por exemplo, você ser pacifista. Pacifista é uma coisa absurda, não existe isso. É impossível ser pacifista. O que é o pacifista? Não pode ter guerra de jeito nenhum. Isso não existe. Ou não existe, não pode ter violência de jeito nenhum. Isso não existe. É impossível isso. É dever, por exemplo, de uma nação defender a sua nação se uma outra invadir. Isso é o próprio Satya Sai Baba que fala. Sai Baba diz isso. As armas e as bombas, ele fala isso na Gita Vahini, elas não foram criadas para ferir, elas foram criadas para defesa. Esse é um outro erro que as pessoas têm, né? De que uma arma foi criada para ferir. Não, elas foram criadas para defesa. E assim, o próprio Sai Baba na Gita Vahini, nesse livro que ele comenta sobre a Bhagavad Gita, porque é onde há essa dúvida, mas que isso, Deus está mandando participar de uma guerra? Ele fala, sim, as bombas podem realmente destruir, e elas não devem ser usadas para destruir. Mas se houver necessidade para defender a honra do seu país, então que elas sejam usadas. Isso são palavras de Sai Baba. Então, Sai Baba não é um pacifista. Gandhi não foi um pacifista. Né? Nenhum espiritualista realmente que tem discernimento, né? E esses livros estão aí para ensinar a gente, são pacifistas. Não existe isso. Todos os grandes mestres falam a mesma coisa. A legítima defesa é garantida. Sivananda disse isso também. Yogananda disse isso claramente, está aqui. Eu não vou ler porque senão já avançamos muito. Eu quero lembrar os irmãos Palmeirim e Alexandre que nós estamos com 49 minutos e nós estamos falando só de ahimsa. Isso aqui não é uma live só de ahimsa, não, tá, Alexandre?
O assunto é tão cativante que, né, que a gente fica preso nele, né? Mas como nós prometemos falar dos 5 yamas, a gente podia fazer uma abordagem, mesmo que superficial, sobre os yamas, que já muito foi dito sobre a rimsa, sobre verdade, aqui nos nossos vídeos anteriores. E quem quiser saber especificamente de cada um desses yamas, é só entrar no canal e procurar, né, o canal A Era do Avatar, e procurar a rimsa, Brahmacharya, né, Satya, e você vai vendo os vídeos das lives anteriores que falaram cada. Eu só estou lembrando agora, agora eu registro. Se vocês acharem que devem permanecer nesse assunto, na próxima a gente fala dos outros. Isso é critério de vocês. Só estou lembrando que a gente se empolga e o tempo voa, né? Vamos avançar. Então, Satya, então, avançando, Satya, que é a veracidade, né? Você não mentir. A Satya é a mentira. E isso, dentro da visão do yoga, do Dharma, a mentira está fora. É a veracidade, é a verdade, desde que não fira, desde que não promove o mal. E aí entra outra questão que eu vi ver, que é o discernimento. É porque você tem que pesar na balança. Será que a verdade que eu vou falar é para o bem ou é para o mal? Aí você tem que saber, intuitivamente, entre a mente Buddhi, a intuição para você saber se deve ou não deve falar. Não é, vai ser para o bem, vai ser mais para o bem do que para o mal, então eu tenho que falar. É a verdade, a veracidade, a mentira. Inclusive, quem fala sempre a verdade, né, desenvolve um siddhi, que é um poder, que é o Vaksiddhi, né, que é o poder tudo que você fala se torna real, né, dentro da veracidade de Satya. Existe só uma historinha de que aconteceu com Dayamata, é bem rápido. O que eu prometi na live anterior que ia trazer histórias, mas essa é bem rápida. Dayamata foi a sucessora de Yogananda. Daya, que quer dizer compaixão, mata mãe, mãe de compaixão. E certa vez você não engana os avatares. Você não tem como enganar. Você pode mentir para uma pessoa comum, mas para um avatar que é Deus encarnado, não adianta. E ela, certa vez, ela acordou depressiva, muito depressiva, e ela sabia que se ela fosse trabalhar com o mestre, naquele estado, naquela vibração, ele não permitiria, porque a depressão é a ausência de Deus. E ela, então, foi até o espelho, ensaiou o falso sorriso, ficou toda orgulhosa dela mesma, daquele sorrisão falso, e foi até o escritório onde estava Yogananda. Quando ela abre a porta, ele estava perto da porta, ele olha para ela e diz: nunca mais venha aqui nesse estado de consciência, porque não era o sorriso, ele não olhava o sorriso, ele olhava a alma. Nunca mais venha aqui nesse estado de consciência. Então, não minta para o mestre. Jamais minta para o mestre, porque não dá certo. Olha, gente, estão dizendo aqui que está muito bom, está maravilhoso, que o tempo passa rápido, é assim mesmo. Então, o pessoal está gostando aqui do conteúdo. Obrigado pelos comentários. Porque o assunto é empolgante e é profundo mesmo, né? Sempre a gente acaba se empolgando aqui falando. É verdade, a gente tem que lembrar que a verdade mesmo, não é? A verdade mesmo, é a realidade que está além do que a gente vê. Esse é o significado de Satya, mais profundo, né? Claro que nós temos que procurar falar a verdade, sim. Falar a verdade é simples. Uma coisa que não ensinam para a gente na escola é que falar a verdade simplifica a vida. Quando você é um mentiroso, você tem que ficar mentindo em cima da mentira o tempo todo. Então, um dos princípios de yoga é você, vida simples e pensamento elevado. Isso é uma máxima, né, de yoga. Leve vida simples e tenha pensamento elevado. Pensamento elevado é pensamento divino. É você... O que é um pensamento elevado? Pensamento sublime. Ou seja, você procura não ter inveja das pessoas, né? Esse negócio de inveja é interessante, porque a pessoa diz assim: poxa, mas eu estou sentindo inveja, o que eu vou fazer?
Às vezes é uma coisa incontrolável, né? Mas quando se dá esse tipo de conselho, tenha pensamento sublime, mesmo que você não tenha, é importante que o que a gente entenda que o conselho, não é? Fale a verdade, seja amoroso, não sinta inveja. Esse conselho não significa que você não vai sentir, você não vai ficar com raiva, você não vai eventualmente ser agressivo e falhar com a não violência, que você eventualmente vai mentir, você acabou por medo, seja lá qual for o motivo. Não significa isso. Significa que você tem que ficar se observando. Significa que você tem que ter um compromisso, né, de mudar a sua vida realmente, porque você entendeu que essa é a única maneira de você ser feliz. E que se você continua nesse caminho antigo de ser agressivo com as pessoas, não controlar o seu desejo de ser agressivo, de não controlar a sua inveja, o que significaria, por exemplo, controlar a inveja? Perceba que você está incomodado com a felicidade do outro. Ah, seu amigo comprou um carro e você, puxa vida, eu que devia ter comprado esse carro, eu queria tanto ter um carro desse. Perceba que você sinta aí, que você sente isso e converse com Deus. E peça para que ele tire isso do seu coração. E, Senhor, eu preciso ficar feliz com a felicidade do outro. Isso é vida espiritual, né? Então, essa capacidade de se perceber o tempo todo vem com a prática, né? Nós temos que ter esse desejo de viver os yamas. Nós temos que ter esse desejo. E com a verdade, mais ainda. Não significa que a gente vai falhar. Isso é muito importante a gente comentar, né? Que você pode falhar, que você, inclusive, pode mentir se o amor vier em primeiro lugar. Nós falamos isso na outra, né? Existe um exemplo do Ramayana, que o bandido queria, eu dei esse exemplo da outra vez, estava querendo matar uma pessoa, e um mestre, né, um guru, perguntou, o assassino, né, que queria matar outra pessoa, perguntou para o mestre, para onde foi aquele homem? Foi para cá. E ele tinha ido para lá, quer dizer, ele mentiu. Quer dizer, tem que ter discernimento. É muito importante você só consegue essa capacidade de discernimento quando você realmente é sincero no sentido de levar uma vida espiritual e você desenvolve amor por Deus. Porque Deus vai proteger você, vai te orientar e vai te ajudar. Então, todos os dias nós temos que meditar sobre essas coisas, ouvir sobre essas coisas, pensar sobre isso o tempo todo, se vigiar o tempo todo e procurar praticar. Sobre Sati eu não vou falar mais nada. Pode falar sobre não roubar aí, se quiser. Aliás, você me mandou um vídeo sobre não roubar, que eu imagino, já que é daquele professor, né? Acho que você vai querer falar sobre isso. Pode falar. Então, avançando, né? A Asteia tem uma história a história de Valmiki. Conte. Isso mesmo. Aquele que escreveu o Ramayana, a história de Rama, Sita, Lakshmana, Hanuman. O Valmiki, esse grande escritor, né, esse grande santo, ele, antes de se tornar Valmiki, ele era um salteador. Ele assaltava para sustentar a própria família. Nós estamos entrando aqui em Asteia, não roubar, né? Asteia, não roubar. E inclui não furtar também, não tirar do outro aquilo que não é seu. E ele, para sustentar a família dele, então ele assaltava e matava. Até que um certo dia ele pula na frente de um caminhante, de um transeunte ali, e era um homem santo. Narada, mais uma vez o Narada. Sempre o Narada. Ele tenta assaltar Narada, o grande Narada. Narada, que é o mensageiro dos deuses, é um Kanda avatar, né, uma encarnação parcial de Deus, aquele que canta para Vishnu, sempre cantando os nomes de Vishnu. E ele não sabia, tenta assaltar Narada. E Narada diz a ele, por que você vai me assaltar? Por que você vai me roubar, tirar de mim aquilo que não é seu, que não te pertence? O roubo, né, o assalto e até o assassinato são crimes. São crimes e você vai adquirir um karma pesado por isso. Por que você faz isso?
E aí o assaltante, que ainda não era Valmiki, ele diz a Narada que essa era a forma dele de viver. É assim que eu sustento a minha família. Eu preciso roubar, e era jovem, um jovem, forte, saudável. Eu preciso assaltar, porque esse é o meu trabalho. Queridos, isso é contado por Swami Vivekananda, né? Epopeias da Índia, o livro Epopeias da Índia, narrado por Swami Vivekananda. Tá? Então não tem nada aqui da minha cabeça. Tudo de Swami, vem de Swami Vivekananda, Epopeias da Índia. Quem quiser adquirir o livro é belíssimo, Swami Vivekananda. E então Narada diz a ele: isso é um crime, isso é assaltar, matar, né, tirar do outro que não é seu. Você está adquirindo um péssimo karma, um mau karma. Isso é ruim para você. E aí ele diz então àquele assaltante, àquele salteador: será que a sua família está satisfeita com essa vida que você leva, sustentando a sua família dessa forma? Faça o seguinte: amarre minhas pernas, amarre meus braços, me amordace, me deixe aqui em um canto e vá até a sua residência perguntar aos seus familiares se eles estão satisfeitos com essa sua vida. E o assaltante então aceita aquela proposta de Narada, amarra Narada, deixa ele ali amordaçado e sai, volta para casa. Chega em casa, pergunta ao pai: pai, o senhor sabe como eu vivo, como eu o sustento? E o pai dele diz: não, meu filho, não sei. Eu assalto e mato se for preciso. É assim que eu o sustento. E o pai, então, assustado com aquilo, diz a ele: meu filho, que coisa horrível isso, afaste-se de mim. Você é um pária, não quero mais contato com você. E ele, então, entristecido, chega até a mãe: mãe, você sabe como eu levo a vida? E conta a ela a mesma coisa, que assaltava e matava. E ela então diz ao assaltante, ao filho, né, que aquilo era algo terrível, que ela nunca assaltou na vida, nunca precisou roubar de ninguém, né, que ela sempre levou uma vida digna, trabalhando, ainda que pobre, mas de uma forma digna. E ela também diz a ele: meu filho, não quero a sua presença comigo. E ele vai até a amada, né, até a esposa, e diz a mesma coisa: você sabe como eu a sustento? Assaltando, matando. E ela, da mesma forma, assustada, diz a ele: você, como meu marido, tem a obrigação de me sustentar de uma forma digna. Eu também não quero. E ele, então, muito entristecido, volta até o homem santo, Narada, desamarra Narada, tira a mordaça de Narada e relata a Narada, muito entristecido, que os familiares dele não aceitavam aquela vida. E Narada, então, e aí ele vai e cai de joelhos aos pés de Narada: por favor, salva-me, salva-me dessa vida. E Narada ensina a ele técnicas de meditação, de devoção, de adoração a Deus. E aquele assaltante passa, então, ele esquece do mundo, ele se embrenha na floresta e passa anos e anos de sua vida em práticas de tapasia, meditação. De tal forma ele entrou em um estado de introspecção tão profundo, de êxtase, de samadhi, que ele esqueceu da vida dele como assaltante. Passam-se anos e ele então escuta uma voz falando com ele: ó sábio, levante-se. E aí ele sai do êxtase e pensa: sábio? Eu sou um bandido, um assaltante. E aquela voz fala com ele: não, você não é mais um assaltante. Agora você é um sábio, um iluminado. E você, a partir de agora, se chamará Valmiki, aquele que nasceu no meio dos formigueiros. Porque ele estava no meio de formigueiros, ele havia entrado em um estado tão profundo de ananda, né, de bem-aventurança, que ele nem sentia o formigueiro em volta dele. Então agora o seu nome será Valmiki.
E aí é dito a ele que a partir daquele momento ele seria um grande escritor, que ele traria a história do grande Rama, de Sita, de Hanuman, que seria o escritor do Ramayana, né? Ou seja, mas antes ele foi um assaltante. Roubar, e Narada diz a ele, roubar, assaltar, matar, tudo isso é crime diante do yoga. É adármico, né? As histórias são longas, É, não tem como resumir. Eu faço o possível, mas não, mas está ótimo, é isso mesmo. Essas Foi histórias são muito. Valmiki que repetiu Rama, 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 não? Foi ele Foi mesmo. aquela história do Mara, Mara, Rama, Mara, Rama, Mara, Rama, ele né? Mara. escreveu o Ramayana. É. Ele foi quem escreveu o É. Ramayana. Mas ele usou, o Nara deu para ele um mantra, na verdade, que era Mara, que era o contrário de Rama, né? Até no sentido espiritual. Mas ele, de tanto repetir, virou Mara, Mara, Isso, e ele. exatamente. Essa história é uma história que mostra várias coisas, né? Primeiro, a capacidade do homem se converter, né? Ele não era um simples bandido, ele matava pessoas. E nessa mesma vida que ele matava pessoas, ele se iluminou e se tornou merecedor de escrever a vida de um avatar. Isso não é qualquer pessoa, pelo próprio Senhor, né? Ele não recebeu essa incumbência da própria cabeça. Ele nem pensava nisso, né? Então, isso é como um homem pode se reformar, né? Como isso é possível, na verdade, e como na própria vida, dependendo do empenho, né? O esforço é tudo, né? Como ele pode mudar. Shivananda cita muito essa história, mostrando que você é senhor do seu destino. Ele comenta isso no livro Poder do Pensamento sobre Yoga. Ele fala sobre essa história e comenta como você é o senhor do destino, que por mais que você esteja, ou que você eu sou um ladrão, não é? Assim mesmo você pode se tornar um homem santo. É muito, muito interessante isso, né? Com a força de vontade, com a determinação. Isso é muito importante. Então, é, além de a gente fica ouvindo essas histórias e ouvindo esses ensinamentos, e a gente pensa que é uma coisa tão distante de nós, mas um pequeno esforço, a própria Bhagavad Gita fala isso, né? Um pequeno esforço que você faça nesse caminho espiritual, né, vai trazer grandes resultados para você, que você nem imagina. O próprio. Ele mesmo não sabia, nem imaginava que ele poderia ter nem se iluminado e nem escrever um livro desse, merecer isso, né? Valmiki. Então, um pequeno esforço que você faça, você tem grandes resultados e você é protegido de muitas coisas ruins. Esse é o sentido de você praticar você ser resoluto e determinado e disciplinado, como foi Valmiki, mesmo que não seja tanto, mas a disciplina, a determinação, a vontade de praticar, mesmo que você se sinta o pior dos piores, essa atitude transforma você e Deus protege você e te abençoa. Isso é muito importante. Eu não vou comentar muito sobre não roubar, não, porque ainda tem dois e nosso tempo aí está curto. Mas o fato é que uma coisa que é bom a gente sempre lembrar, não é, que óbvio que a gente não deve roubar. Isso é uma coisa básica. Até da outra vez alguém comentou, mas é uma coisa tão básica, porque a gente não precisava nem comentar isso, né? Claro que ninguém rouba, principalmente nós aqui, na verdade, mas é porque realmente o nosso ego ele engana a gente, né? Você às vezes vê um dinheiro na rua e pega. Não roubar significa também não adquirir aquilo que não pertence a você, seja lá o que Há for, outro aspecto, Palmeirinho, há né? outro aspecto disso. Pode ser simples para quem já tem o conhecimento de que aquilo é errado. O problema é que nós precisamos de setas no caminho, precisamos de informação, de parâmetros do que é certo e do que é errado. O grande problema é que hoje se faz o mal achando que está fazendo o bem. Isso é a pior coisa que pode acontecer a uma pessoa.
Ela acredita que o mal é o bem. Sim. Os ensinamentos, as escrituras, tudo isso que vocês estão falando, servem como orientadores para que você saiba o que Narada fez com o Valmiki. Ele não sabia que ele estava... É claro que está, né, embutido nessa história, ele não sabia que estava fazendo mal. Ele não tinha essa noção. Embora pareça tão óbvio para algumas pessoas, nós estamos falando de um ensinamento que é para toda a humanidade, encarnada e já desencarnada e por encarnar. Não é verdade? Então, essas coisas têm que ser ditas e repetidas, porque isso é um fenômeno pedagógico. Desculpe, Sim. né? Não, que isso. Não, tem esse sentido e também o fato de que não é tão simples quanto parece. Não é simplesmente não roubar. É não desejar roubar. É também não adquirir de forma nenhuma ou deixar que alguma coisa... Por exemplo, caiu um dinheiro na sua conta. Ah, que pena, né? Caiu na minha conta o dinheiro. Isso é roubo. Você está se apoderando de uma coisa que não... Você pode pensar que não é, mas é. Você não pode receber algo que não pertence a você. Você tem que se virar. Você vai no mercado, o sujeito vai registrar, vai pesar o queijo. Aí ele bota, sem querer, ele registra o queijo mais barato. Você não pode. Isso é roubo também. E são coisas pequenas que não, eu não roubo. Eu sou uma pessoa que não rouba. Que isso? Não precisa nem me falar isso. Mas, no entanto, ele faz essas pequenas coisas e não percebe. Então, vida espiritual tem sim. Nós temos que nos preocupar com detalhes. E significa também desenvolver discernimento. Não é uma coisa simples, discernimento espiritual. Porque o mundo, ao nosso redor, o tempo todo, faz você pensar o contrário da vida espiritual. O tempo todo. E você acaba achando que não tem problema isso aqui. O que tem eu pegar uma nota de R$ 100 no chão? Tem problema sim. Se você tivesse perdido os R$ 100, você não gostaria. Você gostaria de voltar e encontrar seus R$ 100 que você perdeu. Caiu da minha, não é? Então, não tem aquela história que você não faça aos outros o que você não quer que faça a você, mas nessa hora você esquece tudo. Né? Você esquece do amor, não devo fazer a regra de ouro, você esquece da regra de ouro, e ao mesmo tempo você não percebe que está roubando. Porque roubar, no final das contas, não é simplesmente você tirar de alguém, é você adquirir algo que você não tem direito, certo? Você não trabalhou para obter aquilo, você não mereceu aquilo. Então, esses ensinamentos, Patanjali escreveu um livro chamado Yoga Sutra, de onde nós estamos tirando isso. Sutras são aforismos. Aforismos são o quê? São pequenas instruções, muito curtas. Não é? É que ele não vai falar todos esses detalhes aqui, mas está ali embutido. Né? Assim, uma técnica de ensinamento dos mestres é realmente não falar tudo. Você pode ver que, completamente diferente do ocidental, né, que um professor, eu sou professor, estou acostumado com isso, você quer falar dos detalhes, mas isso um mestre jamais faz. Nenhum mestre iluminado faz isso. Ele te fala a mensagem incompleta. Ele te dá uma instrução totalmente incompleta, para que você junte os pontos. Para que você. Esse treinamento é que vai desenvolver o discernimento, e você vai fazer isso errando. Você vai cometer um erro, mas não era para ter feito isso, depois você vai pensar. Tudo isso faz parte da vida espiritual, né? Mas já acabei com esse assunto. Vai para o próximo aí, Alexandre. Fala sobre Brahmacharya, que eu quero ver agora em pouco tempo. Esse assunto delicado. Em certos aspectos, não roubar se aproxima muito de aparigraha, né? Tem um conceito amplo, né? Também é. São coisas diferentes, né? Por isso estão separadas. Mas todas estão interligadas. Você, por exemplo, não pode acreditar que falar a verdade você tem que deixar de lado o amor, não, porque Deus é amor e Deus é verdade. O que é verdade? É o Brahman. O que é verdade? É Deus. Mas o que é amor? É Deus também. Então, você não pode separar os dois. Está tudo interligado. Mas também tem um significado separado. Mas está interligado. Não adianta querer separar, né? É isso. Por isso que as coisas ficam parecidas, né?
Você quando rouba, você também feriu o amor, de certa forma, né? Está praticando as duas coisas ao mesmo tempo, ou está ferindo os dois princípios ao mesmo tempo. Além de praticar violência, né, também, É, violar a rimsa. E eu roubei o tempo do Palmeirinho no que começo. isso? Não, de forma nenhuma. As histórias são muito grandes, não tem como. Não, Mas foi não, sem querer, ou seja, não foi foi muito bom. intencional. Olha, na verdade eu não tinha, na verdade, plano nenhum de falar nada especificamente, era só mesmo aqui no meio do. E tá Não, muito mas bom. eu sei que eu estou perdoado porque foi sem intenção de roubar. Claro. Mas aqui não tem Tira erro. isso da sua cabeça. Nada É, disso. Não, Isso foi ótimo. eu tô de brincadeira, eu ele tô tá de brincando. brincadeira. Nós somos um só, principalmente aqui. Somos um só. Principalmente aqui, né? Nosso coração divino. É Sem um dúvida. prazer estar aqui falando sobre isso. Na verdade, isso aqui é um satsang divino. Eu vou fazer Ixi, uma proposta. eu Eu vou fazer uma proposta a vocês para tranquilizar o coração de vocês. Se nós não conseguirmos terminar todos os yamas hoje, a gente, na próxima, antes de entrar no assunto Patanjali, que vai ser o assunto da nossa próxima live, a gente termina a abordagem dos 5 yamas. Entendeu? Não precisa ficar nervoso, não, como diz o eu Palmeiras. acho que dá Nervoso, não. tempo. Acelerando, Não, mas contando não precisa rapidinho. correr. Não, não conta rapidinho. Faça no seu ritmo natural. Se não houver tempo para terminar, na próxima a gente continua. Tá bom assim? Não Tá fiquem com ótimo. essa pressão, não. Então vamos a Brahmacharya, né? Brahmacharya, eu acho que eu contei a história de São Francisco na vez na live sobre Brahmacharya, que ele foi tentado pelo desejo sexual. Falou. Contei, né? Então sobre Brahmacharya, especificamente agora não me vem nenhuma história. Mas é a contenção, né? Você preservar ojas. É a preservação de ojas, Shakti. Quanto mais ojas você tem acumulado no cérebro, inclusive até Freud fala sobre isso, a sublimação da libido, mais inteligente você é, mais poderoso você é, mais saudável você é. Quanto menos hoje acumulado no cérebro, quanto mais você desperdiça hoje, menos poderoso você é, menos saudável. Então é uma questão de saúde. Por que os padres são celibatários? Por que os monges são celibatários? Essa ideia do celibato, ela não, como eu falei na live anterior sobre Brahmacharya, não vem do judaísmo. Ela vem do yoga. Existem passagens, ensinamentos de Jesus no Novo Testamento que não vêm do judaísmo, vêm do yoga. Por isso Jesus foi um yogi. Jesus Cristo foi um yogi. Os ensinamentos de Jesus estão muito mais voltados para o yoga, o Vedanta e o yoga, e principalmente o Bhakti Yoga, do que para o judaísmo. Não que ele negasse o judaísmo, não que não existisse dentro da visão dele, dos ensinamentos dele, essências do judaísmo, claro que tinha, mas ele fala muita coisa que vem, na verdade, do yoga. Inclusive alguns profetas como Elias, o próprio Moisés, vem tudo do yoga, na verdade. A Sônia escreveu alguma coisa. Não se preocupe com o tempo, porque o conhecimento que está sendo passado é precioso. O tempo é por conta do Betinho, do canal. É Não, porque o não é Betinho... não. É por conta das pessoas que estão nos assistindo. Eu já estou preparado aqui para vencer o tempo, mas às vezes a pessoa se programa para assistir a live, nós estamos em ao vivo, diferente de vídeo, que o sujeito interrompe e depois ele complementa. Nós estamos, então, minha preocupação, eu até o Palmeirinho comentava a preocupação dele com isso também, é eu não tomar muito tempo das pessoas, né? Assim, não sacrificar o tempo das pessoas. Mas está muito bom. Se não der tempo, a gente continua depois. Vou botar outros comentários aqui que vocês vão falando. Tá? Alexandre, acho que não acabou de falar.
Não, Vai, eu Alexandre, ia continue. perguntar se você não quer complementar, Palmeirinho. Se ele vai. Ah, sim. O que Brahmachari. interessante que a gente não falou, da outra vez eu não comentei isso, né? Mas, por exemplo, o Swami Shivananda era um médico. E ele inclusive tem um livro chamado Brahmacharya. A prática de Brahmacharya, né? Practice of Brahmacharya, porque esse livro está em inglês, não foi traduzido. Ele comenta que a energia sexual é muito poderosa, é muito forte. A energia é talvez a energia mais poderosa que tem, vamos dizer assim, no sistema humano, porque é a energia da criação. E quando você, por exemplo, dá vazão à energia sexual, você perde uma quantidade de energia extraordinária. Você talvez não perceba, mas perde. E essa energia que você perde, ela também é retirada do sangue. Isso é o Shivananda falando que é um mestre iluminado e também um médico, né? Ele foi médico durante a vida dele e depois ele se iluminou. E ele fala que grande parte da energia que você precisa para produzir um filho, não é, uma nova vida, é retirada do seu sangue. Então, se você pratica muito, se você não controla muito os seus sentidos, se você pratica muito, você enfraquece o seu sangue, enfraquece a sua saúde. E todas essas consequências que o Alexandre falou aí, que é exatamente a memória reduzida, né? E se você faz o contrário e procura controlar, sua memória melhora. A memória não depende só disso, né? Depende de concentração. Né? Se você pratica meditação, a memória melhora. Se você pratica pranayama, prática de exercícios respiratórios e controle da energia vital, a memória melhora. Claro que é uma série de coisas. Você não pode estar estressado, que isso afeta a sua memória, mas o fato de você controlar a energia sexual, não desperdiçar desnecessariamente e nem excessivamente, esse ensinamento é fundamental na vida espiritual. Ninguém precisa ficar atordoado achando que, meu Deus. Não, como eu falei, todos esses ensinamentos são para que a gente fique alerta e procure, na medida do possível, controlar. O que não pode é pensar o contrário, que é o que a sociedade quer que você pense. Tudo concorre para isso, para você achar que você tem que dar vazão mesmo, senão você vai ficar doente. Mas é o contrário. São médicos espiritualistas e homens iluminados que ensinam isso. Se você não controlar os seus sentidos, se você desperdiçar excessivamente Oja Shakti, que é essa energia, não é? Você vai ter uma vida menor. Seu tempo de vida diminui, sua memória diminui, sua saúde diminui, seu sangue fica mais fraco. Tudo isso são verdades que, por exemplo, nesse livro de Brahmacharya, o Shivananda fala sobre tudo isso. E eu tinha comentado que a Elizabeth Reich escreveu um livro, Energia Sexual e Yoga, foi traduzido para o português, mas não tem mais, só em sebo, eu acho. Um livro sensacional, maravilhoso, né? Sobre isso, e ela mostra a experiência dela com vários alunos e com ela mesma, de pessoas que começaram conscientemente praticar meditação, praticar yoga, posturas invertidas, respiração, meditação, tudo isso que ajuda a controlar os desejos. Essas pessoas, naturalmente, não foi uma coisa imposta, não foi uma coisa, um sofrimento, mas como deve ser yoga, né? Você vai conquistando aquilo gradativamente, com consciência, e você vai conquistando naturalmente aquele estado. E eles conseguiram desenvolver essa capacidade de controlar muita energia sexual e ficaram curados de várias doenças que ela mesma não sabia que podia acontecer. Por exemplo, vários deles ficaram curados de problemas de visão depois dessa prática de controle da energia sexual. Então, muitas coisas que a ciência, não é, ensina, ou que os especialistas falam, por exemplo, isso, não, pratique bastante sexo, porque isso vai fazer com que você não fique estressado e isso vai dar saúde, nem sempre é tão verdade assim, né? Tudo, claro que tem vamos dizer assim, o caminho do meio.
Você não pode nem se reprimir excessivamente, mas também você não pode liberar. E quanto mais você aprende a controlar seus sentidos de forma consciente, né, em nome de Deus, com certeza isso vai trazer felicidade e saúde. É isso. Esse E é o a caminho do subida da yoga. Kundalini, e a subida da Kundalini tem a ver com isso, né? Que é a transmutação de uma Totalmente. energia básica para uma energia criadora superior, né? Sem ojas a Kundalini não sobe, você não É. alcança a iluminação. Eu lembrei de uma história, Isso, conta aí. é bem curtinha, com Yogananda, porque ele foi, segundo os astrólogos da Índia, ele estava destinado a se casar 3 vezes e se tornar viúvo 3 vezes. Isso mesmo. E a primeira vez que foi apresentado a ele uma esposa, ele já era, obviamente, já era um iluminado, e ele não queria realmente se casar, ele queria levar uma vida como celibatário, né, como brahmacharya, como um monge, esse era o desejo dele. Então, quando ele viu a moça, ele diz, ela era muito bonita. E ele, num determinado momento, ele se encantou, mas na mesma hora ele se concentrou no Kutastha Chaitanya, no olho espiritual, e observou ela por dentro, atrás da beleza da pele, ele viu todo o esqueleto, isso é ele mesmo que conta, ele viu todo o esqueleto, todo o sistema, e aí na mesma hora ele se desinteressou. E 3 vezes foram apresentadas esposas para ele, as 3 vezes ele negou. O Eu caminho soube dele que ele era para rasgou o Deus. mapa astral que falava isso, né? E disse que eu nunca vou casar. Eu soube que ele rasgou esse mapa astral uma vez, pelo que eu me lembro, acho que isso está na autobiografia dele, se eu não me engano. Ou não sei se foi. De rasgar o mapa astral, não lembro, não sei se. É, Mas que, que os astrólogos erraram com ele, erraram. pois é. Não é complicado, né? Olha, esse último assunto aí, que é a parigraha, a não aceitação de presentes, ou a gente deixa para o próximo, ou fala rapidamente aí, você que sabe, eu estou já preocupado com o Já tempo. estamos com quase 1 hora e meia. Dá para Eita. terminar. Que as pessoas que estão conosco permanecem. Então, vamos terminar e aí na próxima a gente já entra no outro assunto. Tá bom, fala aí, Alexandre. Terminar A parigraha, Terminar com a parigar. pode falar parigraha. é o desapego, né? E é interessante que esse desapego também, assim como a rimsa é algo dentro, como o satya é algo dentro, o desapego também é algo dentro de você. Não adianta você viver em uma caverna e pensando nas coisas do mundo, pensando no carro, pensando na cidade, pensando. Isso não é desapego, não é físico. O desapego não é algo físico necessariamente. A gente pode lembrar a história de Janaka, do rei Janaka, pai de Sita, rei santo, como o próprio Rama, que foi rei em Ayodhya, e santo, como o próprio Krishna, rei santo. Ou seja, eles estavam na pompa da realeza, tinha tudo de material, mas não havia internamente apego àquilo. Como quando o próprio Rama foi exilado, né, foi viver na floresta, ele deixou o reino, ele não havia apego, estava na simplicidade da floresta, não havia apego. Então o apego real é dentro, o desapego real é dentro, assim como o apego também, é sempre dentro. Existe até a história de um discípulo, de um jovem que queria ser discípulo de Janaka, do rei Janaka, e Janaka diz a ele: você será meu discípulo desde que você consiga andar por todo o palácio. Eu contei essa história? Não me Andar lembro. por todo o palácio com uma lamparina sem derramar nenhuma gota de óleo. Contei? Não me lembro. E aí o jovem aceitou, né? Pegou junto com um serviçal do rei Janaka, Janaka um santo, um avatar. Então ele pega ali a lamparina e sai
por todos os compartimentos do palácio, leva 3 horas caminhando por todo o palácio, chega até o rei para receber os ensinamentos do rei e diz a ele: ó rei, não derramei nenhuma gota, né, de lamparina. E aí o rei pergunta para ele, Janaka pergunta a ele: me conte tudo o que você viu em detalhes no palácio. Não, eu não prestei atenção aos detalhes do palácio. Eu estava apenas tentando impedir que derramasse alguma gota de lamparina. Volte, faça todo o percurso novamente e observe cada detalhe. Onde você entrar, você vai ter que voltar aqui e me contar em detalhes, sem derramar nenhuma gota de lamparina. E aí ele foi por todo o palácio, levou 6 horas para percorrer todo o palácio, chegou sem derramar nenhuma gota de lamparina e contou em detalhes tudo o que ele viu em todo o palácio. Aí Janaka ficou satisfeito. E aí Janaka diz a ele que o segredo da iluminação é a parigraha, é o desapego. E o desapego não é algo necessariamente físico. Você pode viver em um palácio, desde que internamente você não se apegue ao palácio. Esse é o segredo, é sempre interno. O yoga ele é sempre voltado para dentro. A não violência é dentro de você. De nada adianta você dizer que é uma pessoa não violenta e está desejando a morte de outro. Então você não é não violento. Porque o desejar a morte do outro, a violência do outro, contra o outro, essa é a história do Pernilongo, né, da autobiografia de um yogi, que Yogananda quis matar o Pernilongo, e aí Sukteswar fala para ele: você já matou, porque a não violência começa dentro de você. Você já matou o Pernilongo. Então é sempre dentro. Yoga é esse caminho interno e Boga é o caminho da perdição. É como Jesus diria, o caminho estreito, né, que conduz à salvação é o yoga, né, a introspecção, porque o reino de Deus está dentro de vós, e o caminho largo, que é o caminho da perdição, que é Boga, é o caminho da perdição, né, dos prazeres e assim por diante. Isso mesmo. E a parigraha tem também esse sentido estrito, que é você ter cuidado com quando você for receber algum presente e tudo. Tente compensar quando. Porque o significado de aparigraha, bicho, o significado, vamos dizer assim, literal, é não aceitar presentes. Mas é um negócio meio estranho, né? A gente até comentou isso na outra, né? Não vou ficar falando isso de novo, mas significa que a gente tem que ter realmente cuidado com isso, não é? Propina jamais, né? Óbvio, tá implícito aí no aparelho gráfico, você não vai aceitar propina. Mas também, assim, o mais importante, esse ponto de vista do desapego, né? Tem uma palavra em sânscrito que significa vairagya, que é desapego, né? Que é esse desapego em que você não se apega às coisas, né? Então você tem uma família, mas você sabe o tempo todo que nada é permanente, que aquilo uma hora vai acabar. Esteja preparado para isso. Tenha sempre esse sentimento dentro de você. Que você tem um emprego, mas quem é o dono é Deus. Né? Tem essa reverência ao Senhor. Essa postura de ter reverência ao Senhor, de saber que tudo pertence a Ele, de que nada pertence a você, é a coisa mais importante da vida. Né? Eu trabalho não é para o meu patrão, mas é para Deus. Ou no máximo, ou sim, eu trabalho para mim, no sentido do mim aí ser o Atma. Não é? Com esse sentido. É para que eu perceba que sou o Atma que eu trabalho. Então, estou trabalhando para a percepção do eu real. Então, estou trabalhando para mim nesse sentido. Né? Então, tudo que eu faço, se eu faço como uma oferenda ao Senhor, eu estou trabalhando para a percepção daquilo que eu sou. Estou trabalhando para mim. Ou então estou trabalhando para o Senhor, que é dono de tudo. Tanto faz a forma como você veja, desde que seja do ponto de vista espiritual. Não é? Não para o seu eu, que você acredita que é, para o seu corpo, para o Palmeirim, para o Alexandre, não é? Para eu me enriquecer, não pode ser assim. Então, quando você tem essa postura, e, sobretudo, o Aparigraha está dizendo para nós que você
tem uma coisa, a parte mais importante, além desse sentido de desapego, é você não esperar, não espere nada de qualquer coisa que você faça. Esse é o sentido também muito importante e profundo do aparigraha, né? Eu trabalho, eu mereço a recompensa pelo que eu fiz. A parigraha é você não esperar presente nem resultado de coisa nenhuma que você faz. Claro que isso não é uma coisa simples, mas você tem que entender que essa é a única saída para que você seja feliz, para que você não se decepcione e para que você não continue apegado ao mundo e às coisas, né? Então, são todas essas recomendações, essas virtudes que a gente tem que desenvolver, elas têm um sentido profundo, elas têm um sentido sutil, e a gente tem que aprender a desenvolver isso todos os dias, em cada coisa que fazemos. Já levante de manhã e fale assim: Senhor, esteja comigo. Me ajude a não pensar que eu sou o autor das minhas ações. Isso já é uma maneira de você não acreditar que você merece alguma coisa pelo que faz. Eu não preciso de nada, eu sou o Atma. Eu já sou feliz. Eu só não percebo isso. Mas me ajude a perceber. Ajude-me a fazer tudo como oferenda ao Senhor. E não esperar nada, absolutamente nada, de qualquer coisa que eu faça. Não é? E, portanto, eu também não preciso que me deem nada. Não precisa me dar nada. Tem essa postura. E se alguém te der, tudo bem. Se você tiver que aceitar, aceite, né, com cuidado, mas tente compensar e no seu coração tenha certeza de que aquele presente não é para o eu que você pensa que é. Não é? É para Deus. Ou você não deve nunca estar com a atitude de ficar esperando alguma coisa, porque senão você vai se decepcionar. Sempre que você espera alguma coisa, você corre o risco de se decepcionar, né, e sofrer. Então, todos esses ensinamentos do yoga é para que a gente não sofra, é que a gente aprenda a arte de se libertar da dependência de tudo e, consequentemente, do sofrimento. E aí se restabelecer na própria natureza divina, que não precisa de nada, não é? É isso. Alexandre, quer completar? Vamos terminar então? Quer Ainda fazer tem alguma... tempo? Não, não tem mais, né? Eu peço que você complemente, se despeça e o Palmeirinho também. Só Eu, por mim, ficava gratidão. mais. Mas é aqui, o Palmeirinho acorda às 4h30 da manhã para dar aula. É uma das pessoas cujo tempo já está no limite aqui. Nossa, é um verdadeiro yogi. O Palmeirim é um autêntico yogi. Então, gratidão sempre, Betinho, a você por sempre me convidar para essas lives e ainda mais com um amigo tão maravilhoso como é o Palmeirim. Apesar de não conhecê-lo pessoalmente, mas a amizade é de alma mesmo. Mesmo virtual, dá para sentir esse laço energético que o tempo desaparece. Não existe tempo nem espaço. Só gratidão, gratidão e gratidão, queridos. Eu que Namastê. agradeço a você. É Queria bom a gente agradecer a falar para presença do é senhor. bom a gente falar para pessoas boas porque elas elogiam, né? Por isso que é Não, bom mas é um fazer essas incentivo. lives. É um incentivo ao trabalho, isso é importante. É Mas isso aí. é isso. Muito obrigado, Sairam. Foi muito bom. Namastê, um abraço Até a aí, um próxima. beijo no coração de vocês dois, que são amigos queridos que eu tenho. E também agradecer ao pessoal que ficou com a gente até agora. E agradecer aqueles que ainda verão essa live em vídeo. Né? E vamos em frente. Na próxima, nós vamos tratar de Patanjali, o criador do Yoga Sutra. Né? Isso mesmo. Tchau. Namastê. Tchau. Namastê. Namastê.